O inimigo vai dizer assim, em outras palavras: de que vale a tua filiação, se você não pode fazer provisão para você mesmo? Compreendeu o alcance da primeira tentação? Compreendeu, irmão, qual é o foco da vida humana desde que o primeiro homem caiu? Faça provisão para você mesmo. Atue por conta própria. Abra portas para você mesmo. Meus queridos irmãos, todo o cerne dessas 3 tentações, por favor, registre isso, para que se você esquecer tudo mais que for dito aqui, você guarde isso. Todo o cerne dessas 3 tentações tem 2 palavras como sustentáculos. A primeira palavra, dependência. A segunda palavra, confiança. Nós vamos ver à medida que estudarmos os 3 golpes do inimigo sobre o Senhor Jesus. Ele quer atuar, ele quer quebrar a dependência do homem Jesus no seu Pai. Ele quer quebrar a confiança do homem Jesus em seu Pai. Agora faça a pergunta para você mesmo: em que se resumem todas as insinuações do maligno para conosco? Em todas as insinuações de nossa própria carne para conosco? Nossa carne que peleja contra aquilo que é do Espírito em nós. Quais são os 2 sustentáculos? São esses mesmos. Para quebrar a nossa dependência do Senhor e para quebrar a nossa confiança no Senhor. Então, quando o inimigo faz essa sugestão para que ele transforme pedra em pão, ele fez antes uma afirmação. A voz que foi ouvida no Jordão não é então verdadeira? Você não é o filho amado em que Deus tem um prazer eterno? Então manda que essas pedras se transformem em pão. Faça provisão para você mesmo. Você não está fragilizado e faminto? Atue por conta própria. Esse foi o primeiro golpe. Agora, meus irmãos, qual foi a resposta do nosso Senhor Jesus? Em primeiro lugar, onde estão as 3 respostas a cada uma das tentações? No livro de Deuteronômio. E interessante que elas estão narradas na ordem inversa a que o Senhor as pronunciou respondendo às tentações do inimigo. Esse texto manda que essas pedras se transformem em pão, essa insinuação do inimigo, respondida pelo Senhor: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Esse texto está em Deuteronômio 8, verso 3. A próxima tentação, quando o Senhor é colocado no pináculo do templo, a resposta do Senhor está em Deuteronômio 6, 2 capítulos atrás, no verso 16, depois vamos examinar. E a terceira resposta do Senhor, quando ele é colocado no alto monte, e os reinos do mundo apresentado a ele, a resposta do Senhor está de novo em Deuteronômio 6, mas agora no verso 13. Então nós temos como que um andar para trás aí. Mas olha o que há de lindo e importante nessa primeira resposta. Se o inimigo diz: se tu és, ou como já falamos, porque tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, o nosso Senhor responde assim: não só de pão viverá o homem. Aqui queria que você fizesse esse contraste. O inimigo diz: o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Nosso Senhor Jesus está dizendo, vamos parafraseá-lo aqui com toda a reverência. Nosso Senhor Jesus está dizendo: eu enfrento você como homem. Não só de pão viverá o homem. Ele não está dizendo que ele não é o Filho de Deus, mas ele está dizendo que ele enfrenta o inimigo como homem, porque se assim não fosse, se esse inimigo não fosse derrotado por este homem, então nós não teríamos Salvador nenhum. E nós mesmos não poderíamos vencer as nossas tentações. Então, esse contraste muito significativo.
Nosso Senhor apontar para a humanidade dele. Não só de pão vive o homem. Porque ele não pôde dizer se ele é Deus-homem. Porque ele não diz não só de pão vive o Deus-homem. Ou não só de pão vive o Filho de Deus. Ou não só de pão vive o Filho do homem. Não é? Mas ele aponta para a própria humanidade dele. Não só de pão vive o homem. Nosso Senhor enfrentou o diabo como um homem em plena dependência de Deus. Aí está a diferença. Um homem, mas em plena dependência de Deus.